quem escuta falar da ponte, creio eu, associa à ideia da desorganização. Pelo menos foi aquilo que me pareceu em certos momentos. E ela, com todo o respeito que eu tenho por outras escolas, a ponte é a escola mais estruturada, mais organizada que eu conheço. Porque ela se fundamenta, sobretudo, na coerência entre um projeto que contém valores, não é? Escolas são pessoas e os seus valores, e uma praxis que pressupõe a introdução de dispositivos, muito behaviorista até, que controlam toda a atividade. Ela organiza-se em trabalho de equipe, fundamentalmente. É uma escola que é autónoma, a única no mundo, aliás, escola pública autónoma, com contrato de autonomia, avaliada todos os anos pelo Ministério da Educação. Saiu agora o relatório de 2012. Enfim, eu sou muito vaidoso, não é? A excelência está lá, a excelência académica, a inclusão social está lá, porque efetivamente ela vive de um modo em que quem entra naquela escola não consegue parar de aprender. Tem, no último levantamento de dispositivos organizacionais, foram inventariados 74 dispositivos criados na ponte. Eu encontrei um deles há uns meses atrás numa escola em São Francisco, nos Estados Unidos. Curioso, não? Fui a uma sala de aula e quando eu vejo a professora mostrar um dispositivo, eu achei curioso, que era o dispositivo do eu já sei e posso ajudar, ou preciso de ajuda e posso ajudar. Achei curioso, não é? Que passasse o oceano, mas já sabia que havia. Então, tudo se estrutura de modo a centrar na relação entre pessoas toda a aprendizagem, partindo de desejos, de sonhos, que traduzem dificuldades, problemas, que refletem necessidades pessoais ou de grupo. Tudo parte da realidade local ou local. Então, todos os dispositivos têm a natureza, por natureza, são locais ou glocais. Eu poderia dar uma lista imensa, não é? Desde a Caixa dos Segredos, à Assembleia, passando pelo Preciso de Ajuda, passando pela Comissão de Ajuda, passando... E todos esses dispositivos são, eu considero, constrangedores, porque uma criança que chega à ponte, habituada a estar noutra escola, onde esteja escutando aula, ela sente o choque, porque ela não pode ficar passiva. Tem logo um primeiro embate, digamos assim, desse estar passivo na sua equipa de trabalho, na sua equipe. Ou seja, a equipe age como um todo e, portanto, requer de cada um que faça a sua parte no trabalho de equipe. E, portanto, ele não pode ficar passivo. Depois tem os professores que estão ali à disposição permanentemente, ajudando a criar guiões de pesquisa, a estrutura básica da pesquisa, ensinando a pesquisar, que é importantíssimo, a saber selecionar a informação, saber analisar e criticar, saber sintetizar, comparar, avaliar a informação. Depois temos dispositivos que têm a ver com a transformação da informação recolhida em conhecimento. E aí é todo um processo, enfim, que agora não daria para explicar. E finalmente, que é o recomeço, tudo está estruturado para que essa informação transformada em conhecimento passe à ação em projetos concretos de transformação social e pessoal. Então aí acontece a geração de competências básicas. Os nossos alunos são conhecidos por isso mesmo. Temos ex-alunos com mais de 50 anos e têm sido feitas histórias de vida que eu não vou narrar porque eu sou muito vaidoso, muito presunçoso, mas de que me orgulho muito. Eles têm a marca da ponte e das outras escolas por onde eles passaram, porque a ponte é o fundamental só. E certamente foram ótimas escolas para eles, porque não os destruíram, ainda que não tenham esses dispositivos noutras escolas. Mas também tem outra característica os alunos. É que enquanto nós os educamos no contexto de uma aprendizagem com o outro, em relação ao outro, em que ele gera o seu tempo, o seu espaço, os seus recursos, ele quando vai para uma escola onde não há nada disso, onde há a aula, onde há a série, onde há o ciclo, ele respeita os rituais, sabe gerir o tempo, mas
também obedece ao toque da campainha, sabe planejar-se, mas obedece ao planejamento do professor, porque aprende a respeitar o outro. É o eu e tu de Martin Buber, não é? Que nós cultivamos dentro da escola. Então é isso, é uma escola muito estruturada, em termos de gestão, tem uma gestão horizontal, de conselho, em que a decisão é sempre consensual, não há maiorias ali. Se tu discordas de mim, eu tenho que tentar entender porque é que tu discordas de mim. E ao tentar essa aproximação, ao aceitar que tu tens direito de pensar diferente, eu aprendo. Então, para além desse conjunto, essa panóplia de dispositivos, que são 74, acho que já são mais agora, e há outros que foram desaparecendo, mas a par disso, há todo um sistema de relações baseado na relação de agrado, de Max Pagés, isto tem teoria por trás, não é? Toda a prática tem teoria. Que leva a que os nossos alunos realmente aprendam rápido, aprendam bem. E eu gostaria que todos aprendessem. Quando me dizem, então, os vossos alunos são os melhores nas provas, assim, fico triste. Gostaria que todos fossem melhores. Eu andei 7 anos dando aula, cumprindo tudo aquilo que uma escola normal assume como prática de ensino. Mas no fim de cada ano eu perguntava, por que é que eu ensino tão bem dando aula e há sempre alguns alunos que não aprendem? Por que é que há alguns alunos que reprovam? Naquele tempo havia exame em todos os anos e, portanto, o que me levou para modificar a minha prática, ou a minha praxis, foi exatamente isso. Eu cheguei a um momento que eu pensei de uma forma que qualquer português percebe, como eu costumo brincar. Se eu dava aula, eles não aprendiam porque eu dava aula. É reversível o raciocínio. Então, eu sentia o chão fugir-me debaixo dos pés, porque eu só sabia dar aula, e sabia dar bem aula. Aliás, eu prefiro o professor que dê aula e ensine, do que alguns pseudo-inovadores que há por aí, que fazem da criança cobaia e não ensinam, não é? Respeito muito a criança e a infância. Então, a partir dessa pergunta, fiquei muito incomodado, porque só me restavam 2 caminhos. Ou mudar de profissão, porque eu não poderia, tomando consciência disso, continuar fazendo o que fazia, ou mudar. Mas eu não tinha nada em que me suportar. Eu estava no tempo do fascismo em Portugal, da ditadura, de 48 anos de Salazar. Não entrava um livro de Vygotsky, L'Oréal, Leontin, Bakhtin, não entrava nada. Nem Piaget entrava, nem nada. Então, eu tinha problemas em ir pegar algo, vamos chamar de teoria, que me pudesse ajudar. Entretanto, cheguei à Escola da Ponte. E na Escola da Ponte encontrei 2 pessoas que faziam as mesmas perguntas e não desistiam de fazer as perguntas. Já com 20 ou 30 anos de profissão, dando aula. Então eu juntei-me com elas. E foi muito bonito o que aconteceu. Descobrimos o valor do trabalho em equipe. Descobrimos o valor da pesquisa partilhada. Em livros que nós encontrávamos lá no fundo das bibliotecas, no index, porque ninguém podia ler, enfim. A partir daí foi todo um trabalho de perseverança, humildade, respeito pelo ritmo com que nós aprendíamos, preparando muito bem tudo aquilo que fazíamos, porque não iríamos deixar de dar aula, iríamos procurar outros modos. Aliás, nós também damos aula, não tenho nada contra. Mas quando nós compreendemos a origem da escola, que era a nossa, aí nós compreendemos tudo. Percebemos que este modelo de escola que aí está, e que no Brasil se traduz numa tragédia de 30 milhões de analfabetos, eu quando falo este número, eu pergunto se algum educador consegue dormir tranquilo. As raízes dessa escola, que ainda está aí, que desperdiça 56 bilhões de reais por ano, que mantém 4 milhões fora do sistema, e onde não se aprende praticamente nada. Nós compreendemos a origem. E foi a partir daí, sobretudo a partir da sociologia e da etologia da educação, e um pouco da antropologia, que nós compreendemos que teríamos mesmo de mudar. Porque não faz sentido que hoje os alunos do século XXI sejam ensinados por professores do século XX com o modelo epistemológico do século XIX, porque foi aí que as coisas começaram, não é? Temos Comenes e a didática magna, é possível ensinar a todos como se fosse um só, e aí surge a Prússia militar do século XVIII, a necessitar de homens uniformizados a toque de clarim, vem
a França dos conventos, que cria a cela de aula com a tia, não é? O símio que não procria para vigiar as crianças que morrem, não é? A tia. E vem a Inglaterra da Revolução Industrial. Quando nós deslindamos tudo isso, nós pensamos, faz sentido que haja uniformizações, celas de aula, padrões de tempo único e tudo mais. Mas não faz sentido no século XX nem XXI. Então aconteceu que os últimos estudos feitos na Ponte começam todos da mesma maneira. Eu li um em francês, um pós-doc francês, que dizia assim: quando for feita a história da educação do século XX, teremos de considerar 2 períodos distintos. Antes da Escola da Ponte, depois da Escola da Ponte. E quando me perguntam como foi possível, eu respondo: respeitando quem não queria. Ouviste bem? Respeitando quem não queria. Porque é preciso dar tempo às pessoas para elas entenderem e depois dar-lhes possibilidades de elas se modificarem. E essa reelaboração da cultura pessoal e profissional é muito violenta. É sofrimento. Há um lado obscuro da ponte, o lado da fragilidade humana, que eu não conto, porque assusta. Então aconteceu exatamente assim, com pessoas normalíssimas, que faziam a mesma pergunta e que tiveram a ousadia, se quiser a loucura, de, respeitando quem não queria, reservar o seu espaço. O que fez foi considerar que é preciso uma tribo para educar uma criança, provérbio africano. O que fez foi levar em conta o contributo do Paulo Freire, que diz que se aprendem uns com os outros mediatizados pelo mundo. O que fez? Pegarem Agostinho da Silva e Lauro de Oliveira Lima. Eu só estou a falar de brasileiros. Todos os projetos que eu acompanho no Brasil, são mais de 100, têm um referencial teórico apenas brasileiro. Não quero estrangeiros, muito menos a Ponte, muito menos eu. Nem os fósseis como a Montessori e outros que tais. Eu quero Brasil. Eu não sou ufanista. Em vez de ler um Piaget, vamos ler o Lauro. Em vez de ler um Dewey, vamos ler o Anísio. Em vez de ler um Claparède, vamos ver o Lourenço Filho. Em vez de ver o Ferrier, vamos ver o Fernando Azevedo. Percebem? Porque eles reinterpretaram. Então, no Brasil, essa é a novidade, eu resolvi esquecer a ponte. E, sexagenário, voltei à escola com uma ponte no Brasil, feita por brasileiros, sem o mínimo contributo da ponte. É totalmente brasileiro e tem a mesma estrutura, a mesma organização de uma escola que rompe com a chamada escola prussiana ou tradicional. Quando eu assumi no Brasil acompanhar esse projeto, que é o projeto Âncora, os professores perguntaram-me: vamos ter formação? Assim, para quê? Mas é que nós só sabemos fazer aquilo que nos ensinaram no magistério, na faculdade. Eu disse: ótimo. Mas nós só sabemos dar aula e manter... Ótimo. Mas nós exigimos que decorar a tabuada. Ótimo. Nós não jogamos fora a criança com a água do banho. Nós aproveitamos a pessoa como ela é e damos-lhe as condições de ela se transformar. Foi muito interessante. Nós só nos reunimos uma semana antes de começar o projeto. Eles estavam em pânico. E, se quiserem, eu explicarei porque é que eles estavam em pânico. E, uma semana, na segunda-feira, eles estavam prontos com o papel para a formação de professores. Eu percebi que eles estavam ansiosos. Eu disse: vamos então começar, vamos lá. Então eu disse: escrevei nessa folha os 10 valores que comandam as vossas vidas. Eles olharam para mim como para um extraterrestre. O que é que ele quer fazer disto? Assim, escolas são pessoas. As pessoas dos professores são os valores que comandam as suas vidas. E o que eles são fora da escola são dentro da escola. Um professor não ensina aquilo que diz. Um professor transmite aquilo que é. Então, eu quero saber quais são os valores, para ver se há valores comuns. E eles fizeram. 5 minutos. Eu disse: então, paradinha para café. Já? Vão passear um pouquinho, deixai-me aqui. Peguei no quadro dupla entrada, cruzei, e não é que apareceram 5 valores em todos os papéis. Eu fiquei encantado. A ponte tinha 3, porque este exercício foi feito há quase 40 anos na ponte. Resultou em pleno. Então nós dissemos: se estes são os nossos valores, que dispositivos, que práticas, que metodologias são compatíveis, coerentes com estes valores? Que dispositivos? Então nós começámos a perceber que teríamos de mudar. Só que eles iriam mudar passado uma semana. E eu pensei:
Eles têm de começar a partir daquilo que são, daquilo que sabem, daquilo que é seguro. Nós não podemos criar insegurança nas pessoas. Quando chegou a sexta-feira à tarde, na última meia hora, eu perguntei: então, amigos, como é que vamos começar o projeto Âncora? Pela via soft ou pela via hard? Eu tinha explicado, não é? Soft é começar dando aula, certo? E ir mudando aqui, além. Grandes metas, pequeninos passos, criança não é cobaia, tudo isso. Bem fundamentado, cientificamente. Eu pensei que aquela gente que tinha dado 20, 30 anos de aula fosse dizer: vamos pelo soft. Não, hard. Eu comecei-me a rir, estás a brincar comigo? Não, vamos já diretos. Mas porquê? Tu estás connosco. Aí eu levei um susto. Estás connosco, mas eu não vou ter... Eu impeço-me de trabalhar com criança. Eu até trabalho com criança, mas pronto. Muito discretamente. Quem faz o Brasil é o brasileiro. Não é um portuguesinho agora. Então foi muito bonito. Porque eu disse, então segunda-feira eu só tenho 2 ombros para chorar 2 de cada vez. Mais não dá. Segunda-feira toda a gente chorava. Porque, e agora importa dizer, esse projeto Âncora, ele foi composto com crianças e jovens jogados fora de outras escolas. Crianças de 3 favelas das mais violentas da periferia de São Paulo. Jovens que não sabem quem é o pai, jovens violados, que não controlam esfíncter, jovens que viram a mãe ser assassinada, jovem que está no tráfico, com um aviãozinho, jovem líder de gangue, jovem com 13, 14 anos que não sabe ler nem escrever, jovem, percebem? Jovem na prostituição juvenil. Como é que esses jovens que vinham de outras escolas expulsos se comportaram? Lógico. Só que ao fim de 15 dias, foram 2 semanas intensas, aqueles jovens responderam de uma maneira tão linda. Tudo o que era pichagem desapareceu, não há um risco, não há um papel no chão, não há um caso de indisciplina. E as crianças que não sabiam ler, agora com 11, 12 anos, estão a trabalhar conteúdos de 8º e 9º ano. Tão simples. Porquê? Porque aqueles professores foram respeitados naquilo que eles eram. Claro que eles arriscaram demasiado. Ou eu também. Eu aceitei ir pelo lado hard porque sou louco. Eu não deveria ter aceito, mas correu bem. E quando nos foi apresentado um público tão difícil como aquele era, eles entraram em pânico por 2 razões. Pelo público, pelas crianças e jovens que eles iam receber, e porque eles tinham entendido, no fim daquela semana, que teriam de fazer algo correspondente aos valores em que acreditavam e que não tinha nada a ver com a organização da escola tradicional. Foi isso, foi uma semana decisiva. Eu digo que fiquei muito emocionado no fim daqueles 15 dias. Eu recordo-me que reunimos com os pais. Foi muito bonito. Uma das regras que nós com eles estabelecemos foi que quando alguém está a fazer barulho, zoeira, que prejudica, ninguém diz chiu, nem ameaça, nem diz, não chama a atenção. Levanta a mão, faz um sinal. Foi difícil. Da primeira vez, eles começaram, estavam todos a fazer zoeira. Eu lembro que levantei o braço e fiquei 5 minutos à espera, mudei de braço ao fim de 5 minutos, e estive assim, mudando de braço à espera. Mas disciplinei-me. Eu não poderia deixar de fazer aquilo. 15 dias depois, fizemos uma reunião, numa ágora, centenas de crianças com as famílias. Uma zoeira total. A nossa coordenadora levantou o braço, as crianças olharam, levantaram o braço, os pais olharam, levantaram o braço. Foi 1h30 de conversa em que ninguém falou para o lado. Reparai a transformação. Como é que ela se opera? Não é magia. É um outro conceito de escola, um outro conceito de educação. Se quiserem, chamemos comunidades de aprendizagem, que o nosso amigo Paulo, e o nosso amigo Lauro, e o nosso amigo Agostinho, e a Nisa Silveira, e a Maria Nilde Mascalani, e outros fizeram, em escrito, há mais de 50 anos. Eu tenho por hábito dizer que o Brasil tem os professores certos a trabalhar do modo errado. Quando se pretende ter o IDEB 6 em 2022, considero isso pífio, miserável. Qualquer escola brasileira pode alcançar o IDEB 10 em 2 ou 3 anos. E se duvidam, colocai-me lá. E não sou eu que vou fazer. Então, como eu vejo que costumo brincar do modo estrábico, não é? Ou seja, isto é uma metáfora. Vejo com um olhar externo que me leva a crer que o Brasil ainda compactua com velhas tradições
heranças históricas ou sociais. É preciso saber a que senhor é que nós estamos a servir quando estamos numa sala de aula. E um olhar interno, porque eu partilho a vida, o dia-a-dia de muitas escolas brasileiras. O que eu vejo é que há mais de 100 escolas no Brasil, e haverá muitas mais, que eu não conheço, que mostram que é possível sair desse ciclo vicioso da reprodução escolar, social, da reprodução de uma sociedade injusta, não é? Que nós temos, de uma produção pífia, não é? O termo é esse que vós utilizais, e dessa sina do analfabetismo funcional e